programa de hoje nós vamos atender a pedidos dos nossos telespectadores, um tema que é pedido por eles. Vamos debater sobre os Illuminati, verdade ou mentira, mito ou algo que realmente existe. Pois é, nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. Em um dos livros de Dan Brown, o professor Robert Landon fez uma descoberta assustadora. Ao analisar o peito de um físico assassinado, ele vê a marca de uma antiga fraternidade secreta, conhecida como os Illuminati, a mais poderosa organização subterrânea que já existiu. Os seus membros ressurgem das sombras para concluir a batalha contra o seu pior inimigo, a Igreja Católica. Parece mesmo um livro de ficção. No entanto, muitos pesquisadores garantem que há algo de verdade nessa história e vão além, dizendo que os Illuminati estão por aí até hoje e pretendem acabar com as identidades nacionais, destronar os monarcas e estabelecer o que chamam de nova ordem mundial, uma espécie de governo global dominado por meia dúzia de mentes brilhantes. Para alguns pesquisadores, grupos herdeiros dos Illuminati hoje manejam as finanças, a imprensa e a política internacional. Acredita-se que eles querem um único governo global, um mundo com uma só moeda, um só exército e uma só religião. Conosco hoje para debater Marcos Andrade, que é líder da Congregação Judaico-Messiânico Adonai Chamar. Bem-vindo, pastor Marcos Rocha. Como é o senhor? Bem-vindo de volta, né? É verdade, Você sempre bom tê-lo aqui. É sempre um prazer, um tema hoje muito bom, realmente esclarecedor, que gera muita polêmica e muitas histórias, né? Verdade. Se você for na internet... Eu já tive vários pedidos, pastor, vários pedidos para debatermos esse tema e finalmente vai ser muito importante trazer algo mais próximo do que é a verdade sobre o tema e também desmistificar algumas histórias que foram colocadas pelos próprios Illuminati para desviar a atenção do que realmente eles são. Vocês acham que justamente esse aspecto da gente estar esperando e já começa a ver coisas extraordinárias acontecendo? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é justamente esse clima que propicia o crescimento para esse tipo de situação? Existe uma coisa, eu queria começar, o pastor Hinaldo vai abordar, com o símbolo dos Illuminati, e vou tratar dessa questão conspiratória, porque os Illuminati, na medida que eles surgiram, eles mesmos também criaram algumas dessas doutrinas conspiratórias para desviar o foco do que eles realmente são e do que estão fazendo. O símbolo conhecido, não sei se dá para colocar na câmera, é essa Daqui pirâmide. Que eu seguro para ti, porque o senhor vai falando. Então, essa pirâmide, ela revela várias coisas sobre os Illuminati. Primeiro você vai observar, vai ser difícil, mas existe aqui algarismos romanos, que marcam a data da fundação oficial dos Illuminati, 1776, por um homem chamado Adam Weishaupt. Só que, olha só, é coincidência porque essa é a data da independência dos Estados Unidos. Também, as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas. Existe uma palavra aqui em cima, em latim, que fala assim, ele está ajudando o que nós começamos. Isso. Essa frase em latim. Quando a gente estuda história nos Estados Unidos, diz respeito à fundação das 13 colônias, que eu sei que o senhor já está chegando no número 13. Aí chegou, embaixo tem uma outra frase que fala ordem secular. Ordem secular por quê? Aí, só para a gente entender esse contexto. Os Illuminati surgem com o objetivo, essa pessoa, Adam Weishaupt... Isso aqui é uma nota de $1, acho que todo mundo já reconheceu. Exatamente. Né? Ele é filho de um judeu, um rabino, que ele quando tinha 5 anos, o pai dele morreu, e ele foi criado por uma pessoa, o padrasto, que era professor de uma universidade jesuíta. Então ele teve uma influência na vida dele, judaica e cristã. Só que ele renegou as religiões, ele largou totalmente o judaísmo, não quis o cristianismo, e fundou os Illuminati como um instrumento do inimigo mesmo. Então ele criou um sistema secular contra a religião, que daí vem a filosofia do iluminismo, ou seja, eu vou encontrar Deus, mas eu vou encontrar Deus sem religiões. Esse termo iluminismo está relacionado? Está relacionado aos Illuminati, indiretamente. Então isso foi criado na Alemanha, numa região chamada Bavária, em latim, né, mas é na Alemanha, região da Alemanha. Houve certas perseguições, mas aí, mais ou menos em 1903, inventaram
o que se chama os protocolos de Sião, que não foi escrito pelos sionistas, mas era uma forma de falar assim, olha, os iluminados são os judeus, que começou então esse sistema de conspiração, onde os iluminados passam a continuar trabalhando, mas criando bodes expiatórios, ou seja, desviando a atenção deles. É uma tática antiga do diabo, de falar, você é do diabo, quando você é servo de Deus. Fizeram isso com Yeshua. Com Jesus, verdade. Né? Você faz milagre pelo poder de Beelzebu. Então eles chamam de diabo quem é contra eles. Então eles colocaram os protocolos de Sião como se fossem escritos pelos sionistas. É um equívoco, porque os judeus nunca quiseram dominar o mundo. A função dos sionistas era o Estado de Israel. E aí quando surge a Segunda Guerra Mundial, 1939, Hitler vai usar isso. Tá vendo? Os judeus querem controlar o mundo. Quem queria controlar o mundo era Hitler. Mas ele culpa os judeus. Então vamos matar todos os judeus para nós controlarmos o mundo. Aí você vê como os Illuminatis, que recebem, está muito ligado à maçonaria, isso está em todos os escritos, uma ligação muito grande dos Illuminatis com a maçonaria, eles começam a agir debaixo do pano. E sempre arrumando um bode expiatório. São os judeus, são os sionistas, são isso, são aqueles. Mas eles continuam trabalhando. Quem são realmente os Illuminatis? O pastor Edinaldo começou falando, os Illuminatis nasceram no reino das trevas. Só concluir esse ponto, que eu vou passar. Eles foram planejados no reino das trevas, mas é uma organização física, onde existem, eles não trabalham tanto com instituições, isso é um outro engano. Eles trabalham com pessoas infiltradas em todos os governos, que têm verdadeiramente poder político para preparar o mundo para o governo do anti-Messias. Eles trabalham para as trevas. Quando você fala das ordens secretas, maçonaria, Rosa Cruz, o esoterismo, isso na verdade está lá no finalzinho dessa pirâmide. O olho é o inimigo, o adversário, né? Dizem que é o olho que tudo vê. Lúcifer. E o restante aqui de baixo começa pelos satanistas, pela bruxaria, e só então vem nas ordens secretas e no esoterismo. Porque a grande proposta do esoterismo é o seguinte, você pode buscar sua religião sem ninguém. A busca é sua, sem instituições. Só para terminar, prova da conspiração dos Illuminati é que eles planejaram também a Terceira Guerra Mundial, justamente culparam os judeus de serem conspiradores, mas a Terceira Guerra Mundial, o planejamento dos Illuminati já começou, é colocar os judeus contra os muçulmanos. E haver uma destruição das religiões institucionais. Porque, na verdade, os Illuminati é uma ordem secular, é antirreligiosa. Na verdade, o propósito dele é implementar no mundo... No livro Anjos e Demônios, onde, de certo modo, as trevas, o poder das trevas. O assunto veio um pouco mais aquele livro de Dan Brown, que é um livro de ficção. Mas ele pesquisou toda uma série de situações. A gente vê que eles foram criados, pelo menos é o que o livro coloca, para combater ou eliminar a Igreja Católica. Mas, enfim... Era o primeiro a ser destruído, mas o objetivo é destruir todas as religiões, inclusive o judaísmo e os muçulmanos. Ou seja, é criar um sistema secular, uma religião fora das instituições. A destruição começou com a Igreja Católica, primeiro o alvo, agora o alvo é o judaísmo, a igreja e o movimento também muçulmano. Mas é justamente por a gente saber que há um desenrolar, um descortinar, Deus está, o cenário está sendo montado. Então, como separar aquilo que efetivamente é conspiração satânica, ou é até conspiração, se é que eu posso dessa palavra, divina, no sentido da história, com aquilo que se cria, certo, para os seus fins, que poderão ou não, porque a gente sabe que em última instância quem tem controle de tudo é Deus, mas a gente sabe que o final dos tempos, simplesmente a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, que a maldade de alguma forma se aviltaria, embora que a gente sabe que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, né, ele tem, para aqueles que querem comunhão com Ele e buscam e se arrependem, há lugar. Mas a gente sabe que as coisas caminham realmente para uma situação muito difícil. Então, como separar? Como saber aquilo que realmente tem a ver com a verdade e aquilo que é conspiração, simplesmente invencionice, para fins outros
que muitas vezes é como você falava, se você é do diabo, mas você quer acusar quem você sabe que é do bem, você vai lá e diz, não, é ele que é do diabo. Daí cria essa confusão toda. Nós vamos ao intervalo, é interessante, né? Voltamos já. Cabeça pra cima. Estamos hoje debatendo sobre os Illuminati, se é verdade ou se é mentira, a pedido dos nossos telespectadores. Muitos pediram, finalmente, então, trouxemos aqui a baila, cabeça para cima, ninguém corre de tema, não. Eu acho necessário fazer uma recapitulação. De repente você ligou agora a televisão. É um grupo, uma sociedade secreta, criada na Alemanha em 1776, que vinha a ser justamente também o ano da independência dos Estados Unidos. Muitos atribuem, inclusive, a criação dos Estados Unidos aos Illuminati. Enfim, vamos lá. Mas foi criado na Alemanha, tá certo, por um filósofo chamado Adam Weishaupt. Weishaupt. Acho que é Weishaupt. É Weishaupt, pronto. Era uma pessoa de origem, era um judeu, mas que foi adotado também, exatamente, por cristãos. Converteu ao catolicismo. Pronto. Ele se converteu ao catolicismo. Melhor diz, pronto. Convertido ao catolicismo, mas que adulto já, filósofo estudado, resolveu renegar tudo e criar uma sociedade secreta que teria como intuito dominar o mundo, mas de uma forma secular, com propostas seculares, não religiosas. Ele até tem um posicionamento antirreligioso. Mas hoje, a questão é, isso ainda existe hoje, só lá no século XVIII. Na verdade, as pesquisas apontam, como o senhor mencionou no primeiro bloco, que a coisa é lá para trás, é anterior, no século XII, né? Mas ele foi lá e bebeu daquela fonte e continuou. Hassan Abadá, Exatamente, um iraniano. Que na verdade começou a desenvolver essa parte conspiratória na Arábia para fomentar guerras ali. Ali, na verdade, o Adam Weishaupt, ele assimilou, né, esse modelo e fundou, de certa forma, a moderna visão dos Illuminati, que na verdade não é uma instituição organizada e institucional, mas é um grupo de pessoas que se reúnem e conspiram abaixo da linha dos governos para influenciar os governos. Quer dizer, todo mundo e a sua governança está debaixo da influência deste grupo que está infiltrado... O senhor acredita, então? O senhor não acha que isso é conspiração? Não, claro que não, que está infiltrado em outros grupos reais. Eu tinha uma tendência de achar que era conspiração, não, por exemplo, esse grupo está infiltrado em outros grupos. Clube de Roma, Clube de Bilderberg, né, que são grupos reais de influências. Verdade. Eles, na verdade, agem no submundo do poder para influenciar o poder. Agora mesmo, nós sabemos que tudo está construindo uma situação tecnológica para dominar todas as pessoas do planeta Terra. Acaba de ser publicado a projeto de lei RH 3200 pelo Senado americano, que é um projeto de Barack Obama, para a utilização do velho chip. Agora é lei. Agora o chip já não é mais algo de teoria conspiratória, é lei. Todas as pessoas que queiram utilizar o sistema de saúde americana precisarão se submeter a esse controle. Melhor dizendo, o sistema de saúde americano governamental. E então vai submeter a este controle, e este equipamento é de tal potência que vai começar a controlar a questão do uso da saúde pública nos Estados Unidos. Mas ele tem potencial para controlar todas as informações da pessoa e também, inclusive, da localização por GPS da própria pessoa. Então existe o projeto Galileu, que está já em órbita para que haja um controle absoluto onde as pessoas estão localizadas. Se a gente contasse isso 20 anos atrás era absurdo. E outra coisa, ela vai vir com uma roupagem de que é algo muito benéfico, porque não vai haver mais pirataria, não vai haver mais sequestro, então a qualidade de vida vai aumentar
porque não haverá sonegação de impostos, não é? Mas, na verdade, é um controle tirando a liberdade individual das pessoas que estarão no planeta Terra. Eu quero dizer que isto já é o embrião para após a saída da Igreja da Terra. Após o arrebatamento, esse sistema já estará todo pronto, que será o sistema utilizado pela besta, pelo homem da iniquidade, o anticristo, para controlar todas as pessoas e chegar à existência o plano dos Illuminatis e dos demais conspiradores que sempre sonharam, como Satanás sonhou, um poder mundial único. Na verdade, as nações perderão as suas ideologias econômicas e políticas e passarão a obedecer a um só homem. Isso vem através de quê? Dos Illuminati, dos Bilderbergs, do Clube de Roma. E outra coisa, agora mesmo o Vaticano, no ano 2009, publicou já como preparativo uma encíclica chamada Caritas in Veritate, que, entre outras coisas, faz uma crítica às duas outras encíclicas de Bento XVI e Paulo VI, e propõe a governança da economia mundial globalizada por um governante único. Está lá na encíclica de Bento XVI. Isso, na verdade, é o pedido de um homem que venha a ter domínio sobre a economia globalizada, que já é um caminho real para os dias de hoje. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, pastor, que é um pouco fora do tema, porque ele também findou saindo um pouco fora, mas não concluiu, mas está no tema. Mas assim, por que eu gostaria só de colocar essa... Eu vou falar agora como você que está em casa, a gente que é um pouco mais leigo, digamos. Mas, o que eu percebo? Eu percebo que quando a gente falava sobre o que o anticristo faria, a gente entendia que ele viria e imporia o chip e essas coisas. Falava assim, como é que as pessoas vão aceitar? Não. O que a gente percebe acontecendo agora? Ele já vai encontrar o cenário pronto. Com certeza. Você está entendendo? Quando eu lia, a gente estudava, a impressão, o entendimento que a gente tinha, a forma que era passado para a gente é que ele chegaria e faria aquilo. Mas a gente está vendo que ele já vai encontrar tudo pronto, agora, natural, funcionando. Exatamente. Agora, Rebeca, deixa eu trazer um ponto que é muito sutil e que é usado pelos Illuminati e que engana muitas pessoas. Então, os Illuminati, eles sempre usaram a guerra das religiões. Uhum. Ok? Então, você vai encontrar associações dos Illuminati com a Igreja Católica, muito pouco, depois se tornam os inimigos número 1 dos Illuminati católicos, com o judaísmo e com a igreja evangélica. Porque vai haver também apoio, principalmente aqui no Brasil, a chegada da igreja evangélica para combater a igreja católica. Mas por que os Illuminati fazem isso? Mas não que eles quisessem ser evangélicos, era uma forma de combater. Uma forma de combater, mas botar linha na fogueira. Tem mais coisas. Na verdade, os Illuminati, eles não querem nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, protestante, nem o judaísmo, nem os muçulmanos. Eles não querem ninguém que seja muito poderoso. Não, eles querem instituir a religião de Satã. Então ele não quer nenhuma dessas religiões. Ele quer instituir o anti-Messias, uma nova ordem mundial e uma religião onde as pessoas, diríamos que elas vão pensar, eu vou buscar agora a minha religião sozinho, como é o caso do esoterismo. Só que quando a pessoa está lá, sentada na casa dela, citando aquele mantra e meditando, na verdade ela está se colocando numa posição vulnerável aos demônios. Que ela não está sozinha. Acha ela que ela está buscando só e que ela está chegando à iluminação pela sua própria força. Não sabe ela que, na verdade, os demônios deram uma chave, que ela está ligando essa chave e ela está se colocando em sintonia com eles. Então, na verdade, o anti-Messias, o que ele faz é o que Hitler fez. Ele faz o seguinte, olha, querem dominar o mundo, querem manipular vocês. Olha, os judeus querem dominar o mundo. Olha, agora os evangélicos vão derrubar a igreja católica. Depois, agora, os muçulmanos é que querem dominar o mundo. Mas no fundo, quem quer dominar o mundo são eles. Então, se eles colocaram, você começa a estudar Illuminati, você vai ver a história de judaísmo,
Você vai ver a história dos Illuminati trazendo a igreja evangélica para o Brasil, através da maçonaria. Você vai ver a história... Nunca ouvi isso, que absurdo. Meu Deus. Você vai ver tudo isso. Você vai começar a ver que existe. Só que, Rebeca, a gente não pode ser ingênuo. Eles estão fazendo isso para que alguém fale, tá vendo? Aquela igreja evangélica é dos Illuminati, está vendo? Os judeus são dos Illuminati. Não, agora são os muçulmanos que querem controlar o mundo. Não. Quem está por trás de tudo isso são eles. Eles jogam com informações, com astúcia. As pessoas ingênuas, quer dizer, eles os incautos, mesmos plantam, então, eles plantam. a conspiração. Eu já falei isso em outra oportunidade. Quem plantou essa guerra dos muçulmanos com os judeus de forma muito forte foi a Inglaterra. Foi. Mas de uma forma manipulada, porque imperialista o muçulmano, mesmo, que era, mas eles não fizeram isso só lá, nós fizeram, era a tática mas deles. lá foi planejado, Foi. porque o arqui-inimigo dos muçulmanos são os cristãos. Toda aquela guerra das cruzadas, da retomada do controle do Oriente Médio, né, Saladino, a guerra contra as cruzadas, Até o início do século passado, de certo modo, os judeus e os muçulmanos eram irmãos. Eles conviviam, você tinha judeus até no Iraque, em todo o Oriente Médio. Com certeza. No momento que se estabelece o Estado de antiga, Israel, se planta essa inimizade. No Irã. Então, eu só quero deixar claro isso. Temos as pessoas que começam a estudar, cuidado. Porque o que os Illuminati querem é vocês acharem que os judeus são os sionistas. Os sionistas, se você estudar profundamente, o judeu quer viver nas terras de Israel, não quer controlar o mundo. Os Illuminati sempre vão encontrar um bode expiatório para eles se livrarem disso. Agora, volto a dizer, como eles trabalham em todos os governos, existem pessoas chaves, fora de suspeita. Muitas vezes pessoas não ligadas a nenhuma religião, que são colocados por eles. Esse sistema existe, é real e está funcionando, mas vive camuflado e até pela contribuição de algumas pessoas que escrevem matérias conspiratórias que só desviam a atenção de quem eles realmente são. Posso me pedir um favor, pastor? É porque nós já estouramos também esse bloco. Deixa o intervalo e eu volto já com o senhor, tá bom? A gente volta já. Cabeça pra cima. Você vai encontrar hoje, por exemplo, evangélicos que são maçons. Você vai encontrar também, existe conspirações, digamos assim, escritos dizendo que a maçonaria ajudou a igreja evangélica a chegar no Brasil. Da mesma forma, existe escritos falando conspirações que os judeus apoiam os Illuminati e que foram patrocinar os Illuminati. Existe também a situação que quem começou o Illuminati foi um iraniano, ou seja, uma pessoa que é árabe. O que eu quero dizer é que, pelo fato, os Illuminati começaram na Alemanha. Só a gente não falar assim, ok, a Alemanha é do diabo, a Alemanha ou os judeus são os protagonistas, ou seja... então dizer que, por exemplo, que no Brasil os evangélicos... Exato. Todas essas conspirações... São conspirações. São conspirações. O senhor não está afirmando não que foi, Não estou afirmando, então. eu não tenho todas as informações disso. São conspirações que são colocadas, que envolvem... Que fique claro, então, que o senhor não falou. O judaísmo, que envolve a igreja evangélica, que envolve os muçulmanos, são conspirações. Eu também não dou crédito que o judaísmo está apoiando. Claro isso, fique claro porque isso. o pastor Edinaldo deu um pulo e com razão. Eu não estou afirmando, estou dizendo que existem essas teorias conspiratórias que envolvem judaísmo, igreja evangélica e cristianismo de uma forma geral. Todos serão unificados através de uma reunião. Caminha mais para um sincretismo. Por um sincretismo Mas olha só, eu acho que mas só respondendo essa última, que o pastor Edinaldo por exemplo, eu queria falar do U2, esse grupo isso, musical, só altamente ecumênico. Então até YouTube, desculpa. Esse grupo e os demais grupos que o seguem propõem uma religião única. Só que talvez, pastor, nós estamos falando a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Que é o que eu estou vendo. Né? Veja bem, eu não disse que não haverá uma religião única. O que eu disse é, ele vai colocar as religiões institucionais uma contra as outras. Para quê? Qual é o objetivo disso? Quebrar o que se chama fundamentalismo. Ou seja, colocar na cabeça das pessoas, o plano é muito mais sutil. Esse é o problema dos Illuminati, que eles têm planos muito sutis que, para você captar, você tem que realmente mergulhar um pouco. O que você faz? Você coloca essas religiões uma contra as outras. Qual é a opinião pública das pessoas? Puxa, vamos acabar com esses radicais, esses fundamentalistas. Eles só criam guerras.
Na medida que você desacredita Você pode cair em descrédito. você cai em descrédito. Aí você surge com o ecumenismo, mas o ecumenismo é o resultado de um enfraquecimento dos fundamentalistas, daqueles que realmente têm uma fé. Porque você pegar um muçulmano e transformar um muçulmano em cristão, fundamentalista, pelo amor de Deus, só por mas você não vai fazer isso de uma maneira pacífica. Você não vai transformar um cristão em muçulmano. Você não vai transformar um judeu em muçulmano. Então, eles vão fazer esse ecumenismo, mas antes disso, eles vão mostrar para a sociedade que o fundamentalismo é uma coisa ruim, que o ideal é as pessoas serem mais maleáveis, elas serem mais tolerantes. E aí, quando ele consegue isso, ele vem com toda a intolerância e estabelece um sistema ditador, uma religião maligna, onde todos vão ter que seguir, inclusive com o sistema de crédito que é a marca da besta, que é o microchip. Então, estamos falando da mesma coisa, só que, na minha opinião, a estratégia, ela vai primeiro desacreditando os fundamentalistas, para depois entrar no ecumenismo. E para desacreditar os fundamentalistas, nada melhor do que colocar um contra o outro. Nada melhor do que uma guerra global hoje, para equilibrar a economia, para os Estados Unidos sair do buraco, vender armas, para que a Europa reajuste a sua economia, desde que a guerra seja num cenário, mesmo que seja mundial, seja num cenário fora do campo deles. E será no Oriente Médio. Está dito lá em Ezequiel 38 e 39 que a Rússia vai fazer aliança com o Irã, que vai fazer aliança com o Iêmen, que vai fazer aliança com o Togarma, que é a Turquia, vai fazer aliança com esses países, para quê? Para quê? Para invadirem Israel. Pode falar o que for. Os analistas, os teólogos podem falar isso, aquilo outro, mas eu repercuto aquilo que está na palavra de Deus. A próxima guerra é Gog e Magog, e com Ezequiel. Isso, a gente vai para o intervalo. Deixa eu só primeiro dizer, diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Aliás, não é nem diante do nome dele, diante dele, que ele é o Senhor. Então, em toda essa conspiração, em toda essa situação toda, há um Deus que está no trono. Pastor Marcos Rocha, Marcos Andrade, muito grata pela sua presença. Prazer, Rebeca, e só na segunda vinda de Yeshua, realmente que será destruído todo o sistema maligno. Ele vai estabelecer o reino de Deus, e por fim, na Nova Jerusalém, realmente vencer totalmente, porque ele vai ser o rei de toda a terra. Ele que vai destruir todo esse sistema, tanto físico como espiritual, das trevas.